seu casamento já haviam dores em mim, assim como existiam dores no seu marido também. E são dores, gente, que essas dores elas podem ser conscientes ou inconscientes. Então, por exemplo, o que é uma dor consciente? Eu tenho uma dor consciente de que meu pai me abandonou, né? Eu sinto isso comigo. Ele preferiu ter outra família, eu nunca conheci meu pai. É uma dor que eu carrego comigo e ela é uma dor consciente. Mas também pode ter uma dor inconsciente. Por exemplo, a minha mãe prefere mais o meu irmão caçula do que eu. Eu tento fazer de conta que tá tudo bem, mas dentro de mim, algo ali inconsciente me diz que ela gosta mais do meu irmão do que de mim. É um exemplo que eu tô trazendo para vocês. Nós já levamos essas dores com a gente para o casamento. Não dá pra gente tirar essas dores para ir pro casamento. E lá, quando a gente vai convivendo, né, gente, porque relacionamento é convivência. Aí a gente se depara agora com a dor da traição, que é um outro gatilho em nós, que muitas vezes a traição, ela vem como realmente um gatilho para acionar outras dores internas que nós temos dentro de nós. Então, por isso que as mulheres, quando não conseguem lidar com a dor da traição e confiam 100% no seu marido, adoecem muito mais rápido. E do mesmo jeito que quando eu me abro para esse processo, né, de olhar para a minha história, aqui ela fala em alma, né, mas eu falo aqui de olhar para a nossa própria história. Quando eu faço esse caminho de volta para casa, para mim mesma, aqui começa o meu processo de cura. Por quê? Porque antes de olhar para essa dor da traição, eu olho, né, as mulheres se tornam maior que a dor dessa traição, porque nesse processo elas começam a olhar e curar outras dores, dores até mesmo que vieram antes da dor da traição e que muitas dessas dores ela não tem conhecimento. Então, quando as mulheres saem da jornada, elas dizem: eu tô vivendo uma vida que eu nunca vivi antes, agora eu me sinto leve, agora eu me sinto uma outra mulher. Exatamente esse é o processo. Vocês vão ver os depoimentos dessas mulheres depois. E ninguém diz que esse caminho seria fácil. Então, ai Paula, mas isso é muito difícil. Ai Paula, mas isso é muito difícil. E o que é fácil nessa vida? Então você vai ter que escolher qual é o difícil que você quer enfrentar. Você quer enfrentar o difícil da traição? Você quer enfrentar o difícil do divórcio? Você quer enfrentar o difícil de ficar sozinho uma vida inteira porque você não se recuperou da traição, mesmo seu marido tendo ido embora de casa? Você tem que escolher qual é o difícil que você quer viver. Gente, a gente precisa olhar para a traição de uma postura de mulher adulta. A traição aconteceu, pum, fato. E agora? Não dá para querer ficar fazendo de conta que isso não existiu, querendo tentar esquecer esse processo, não existe. Aconteceu, fato, e agora? Como é que a gente resolve? Entende? Esse é o olhar aqui. Ana Paula tá falando aqui. Depois da traição, descobri dores do meu esposo que nem imaginava. Coisas que ele nunca contou do seu passado. Exatamente, Ana Paula. Exatamente. E por que o Alencar estava dizendo aqui para vocês que quando vocês, mulheres, né, ele como marido, né, ele tá na postura de marido, como homem, falando com as mulheres. Quando as mulheres se tornam luz na vida dos seus maridos, eles também crescem. Por quê? Gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, muita coisa tá no nosso inconsciente. Muitas dessas dores nós também não temos acesso, porque dói demais. Então, assim, quando aquilo dói demais, a nossa mente, por recurso, ela coloca aquilo que dói num lugar muito escondidinho da nossa mente. De forma que até parece que eu esqueci, não é assim? Mas, quando a gente recebe um gatilho, né? O que são esses gatilhos? Uma frase que meu marido fala, a própria traição, tudo aquilo volta à tona e de uma forma muito grandiosa. Então, a gente também não pode ser, Ana Paula, porque é um risco que a gente corre e é um olhar que a gente precisa ter de muito cuidado, que é quando a gente vai olhar para a história do nosso marido, que isso é muito importante, isso é muito válido, necessário nesse processo de cura, eu não posso ser a terapeuta dele. Eu não posso ir para esse lugar. Eu não posso ir para esse lugar de mãe dele. Então, o processo que nós fazemos aqui dentro da jornada é eu me curo e mostro para ele qual foi o caminho que eu usei para me curar. Mas eu não faço isso só por ele. Mas esse movimento de olhar, né, para a história que muitas de nós não sabemos, às vezes, a gente não dá conta de olhar nem para nós, porque é muito dolorido. Imagina a gente esperar que o outro conte da dor dele para nós. É muito difícil, gente. E às vezes, gente, são dores realmente tão doídas que a melhor coisa que a gente acredita que está fazendo é nem falar mais sobre o assunto. Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro.
Então, quando você conta sobre uma dor, é como se o seu cérebro estivesse revivendo aquele momento, naquele exato momento. Eu vivi algumas dessas dores que você falou, e também a dor da traição, antes de casar, e achei que estava tudo bem. Não tá, Maura. Não tá, minha flor. Não tá. Existem muitas dinâmicas, que eu abordo várias delas aqui, porque assim, o movimento, gente, o cuidado que eu tenho com vocês aqui nas redes abertas, é mostrar para vocês que existe um caminho, né? Que eu conheço essa dor, que eu sei que essa dor existe. E também sei qual é o caminho que a gente pode fazer esse processo de cura aqui, como a Clarissa nos fala, né? Que é nos curar de dentro para fora. Aqui nas redes abertas, na jornada, a gente vai abrindo feridas, fechando feridas. Abrindo feridas, fechando feridas. Na rede aberta, eu não consigo fazer isso, né? Eu consigo te mostrar que é possível, mas eu não consigo fazer isso aqui. Imagine se essa internet cai agora, né? Eu abro um monte de ferida e aí, como é que eu fecho isso? Como é que eu olho para isso? Então, seria até uma irresponsabilidade minha. E é por isso a diferença dos conteúdos abertos para os conteúdos fechados. É muito intenso. É muito intenso. O Alencar tá falando, é necessário ter conhecimento, prática e repetição, senão as coisas irão se fragilizar novamente. Exatamente, Alencar. Exatamente. Por isso que eu sempre gosto de ter as minhas alunas aqui, maridos, assistindo as aulas, para sempre reforçar aquilo que eu já aprendi. Então, assim, gente, nós somos seres humanos, né? Saber, ter o conhecimento, não significa em momento nenhum que eu não vou ter meus perrengues, né? Que eu não vou ter as minhas dificuldades. Eu vou ter, mas agora com conhecimento, com prática, com repetição, eu fico menos tempo nesse lugar, né? Eu posso sofrer, não é que eu não vou sentir dor, vou ficar uma pessoa infalível, inabalável, não é isso. Mas agora com ferramentas, eu escolho quanto tempo eu quero ficar nesse lugar de dor. Quanto tempo eu quero ficar aqui, porque agora eu tenho um recurso, eu sei como eu faço isso. Obrigada, Paula, você sempre ajuda. Que bom, Ana, bom saber disso. A Graça, eu também com todas essas dores e um pouco mais. Exatamente. A Maura falando exatamente. Eu sofria com as dores da rejeição e não suportava ser comparado e não sabia como expressar isso para ela. Olha só, né? E essa dor da rejeição, hoje talvez, Alencar, você consiga dar nome, né, para essa dor. Ou é a dor da rejeição. Só que quando a gente vai para a jornada, a gente vai para a raiz dessa dor. Por que que eu sinto essa dor? Aonde foi que ela nasceu? E eu consigo olhar para minha história e falar, é isso. E se eu sei que é isso, e isso é a minha história, né, gente? Eu vi uma frase esses dias na internet dizendo assim: o outro não tem culpa se você não deixar ele saber. Olha só que interessante. Então, enquanto eu não consigo dizer para o outro aquilo que me dói, o outro não tem culpa de continuar fazendo aquilo que me dói, né? E pra gente, pra muitas mulheres, eu sei que é muito difícil se colocar nessa postura de dizer pro marido exatamente de uma forma que ele entenda e não de uma forma que você entende, né? Mas dizer pro marido de uma forma que ele entenda o que é que te dói.